Nós vamos construir furacões de noob versus pro, pra batalhar e ver quem fica com o prêmio do banquete Avaritia. E eu já vou começar a construir o meu com o melhor bloco que existe, que é a terra. De terra? O meu tornado vai ser de Avaritia. Mas nós só temos 30 minutos até nossas construções virarem furacões de verdade pra batalha. Como eu já construí a primeira camada, eu já vou fazer o que tem dentro dela. Apesar da Avaritia ser muito resistente, eu tenho medo do que o James vai colocar naquele tornado de noob dele. É por isso que eu vou pegar algum bloco reforçado. Pra fazer isso, tem um jeito até que mais simples. Se eu pegar aqui essa ferramenta, eu posso pegar o concreto cinza, colocar ele bem aqui, que ele já sai reforçado do outro lado. Então é só eu colocar no chão, que ele se torna mega resistente. Pra deixar meu tornado mais pesado e potente, eu vou encher ele com areia. Assim vai causar mais peso. E ele vai conseguir derrotar o furacão do Atos com mais facilidade. Isso vai ser útil, porque mesmo se a camada externa de Avaritia não resistir aos ataques do furacão do James, ainda assim vai ter a camada interna protegendo ele. Só que eu tenho que deixar esse furacão completamente sem falhas. Essa primeira camada tem que ser toda protegida com blocos reforçados. A prova de que eles são reforçados é a seguinte: eu posso usar a dinamite que nada explode. Olha, é muito resistente. Só que esse bloco reforçado acaba deixando meu tornado muito pesado. Mas eu quero que ele seja leve para ele ser mais rápido que o tornado do James. Pronto! E pra ficar ainda melhor, eu posso espalhar esses fósseis de dinossauro aqui, porque combina muito. Sem contar que fica muito bonito. Tive uma ideia. Primeiro eu vou pegar essa cerca que é de carvalho, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com um bloco de concreto. Eu vou deixar ele reforçado e colocar as 8 cercas nas laterais e uma aqui no meio, pra garantir que ela não vai soltar da estrutura principal. Eu vou usar também cola. Passando ela desse jeito, a cerca fica ainda mais presa na estrutura e não deixa ela se soltar tão fácil. Tudo isso eu tô fazendo por um simples motivo: eu vou começar a prender breezes aqui dentro. Pra quem não sabe, o breeze é um bicho de vento que voa. O ataque dele é de vento também. Ele tá até me jogando pra arena do James. Que bicho forte! É isso mesmo que eu quero. Eu quero que ele puxe essa estrutura voando pra cima, pra deixar ela mais leve. Então com um laço eu vou colocar um breeze e prender ele na cerca que tá colada. Esse também que tava me atacando não vai ficar de fora. Vem cá. Ao total vão ser 9 breezes. Ou seja, essa estrutura toda vai ficar muito leve, que vai ser o suficiente pra acabar com o James. Tá tudo ficando muito maneiro. Eu só vou colocar mais alguns blocos aqui no topo pra dar uma densidade ainda maior nas bordas e tapar os buracos que faltam. Eu também vou tampar esse buraco aqui também. James não entende nada de Minecraft, ele vai ver. E pelo que eu percebi, ele tá tentando deixar a estrutura dele mais pesada, o que nem faz sentido. Mas tá, eu já coloquei 10 breezes, que é mais do que eu pretendia. Agora eu vou até fechar essa camada com os blocos reforçados pros breezes ficarem em segurança aqui dentro. Vai que ele quer derrotar meus breezes pra me atrapalhar. Por enquanto, essa daqui é a primeira camada do meu furacão. A primeira camada do James tá horrível. Tá menor que a minha. Com toda essa areia e esses fósseis, o nosso furacão ficou ainda mais denso e pesado. Isso vai ajudar na hora do combate. Sem contar que combinou muito e ficou muito bonito. O Atos acha que eu não sei de nada, mas eu sei sim. Ele vai ver só quando eu ganhar isso no final. Mas a parte boa é que eu posso começar fazendo minha segunda camada a partir daqui. Eu sou bem mais rápido construindo do que o James. Já construí essa parte que vai ser a segunda camada do meu furacão. E o James ainda tá na primeira, lerdão. Ei, Lerdo, a gente só tem mais 25 minutos até eles virarem reais. Fica quieto aí, me deixa em paz. Eu deixo, já que sou eu quem vai ganhar o que tem dentro daquele bunker mesmo. Chegou a hora de começar a colocar as coisas da segunda camada. A mesma coisa que eu fiz na camada de baixo, né, eu vou começar fazendo nessa de cima. A ideia é que meu furacão também fique protegido aqui nessa parte. Eu construí a segunda base do nosso tornado e ainda vou puxar ela um pouco mais pra cima. Eu tá feito. Pra começar uma nova proteção, eu vou construir um iglu. Terminei de proteger, deixa eu só ver se eu coloquei os blocos certos, porque qualquer erro pode fazer o meu tornado ser destruído. É o bloco certo sim, tá resistindo. Agora eu quero fazer uma segunda camada de blocos. Essa daqui é a camada resistente. Na próxima eu vou usar o bloco de balão. Ele é um bloco tão leve, mas tão leve, que ele literalmente flutua. Eu posso usar pra voar. É
exatamente por isso que eu vou usar esse bloco na parte de dentro do meu furacão. A ideia é, toda vez que eu fizer uma etapa, usar algum bloco pra deixar ele mais leve, assim ficando mais rápido do que o do James. E esse iglu vai servir como abrigo pra golems, que vão nos proteger. Mas isso eu vou fazer daqui a pouco, porque esse iglu vai ficar bem bonitinho e espaçoso. Ainda vou fazer uns relevos nele, pro lado de cima pra ficar bem profissional, e espalhar algumas neves assim. Eu espero que ele não derreta, afinal aqui não tá nevando. Coloquei o balão ao redor de tudo, e eu quero fazer uma proteção a mais pro meu tornado. Eu vou colocar escudos ao redor de toda essa parte dessa parede pra proteger. E pra nossa proteção, vou spawnar alguns ursos polares. Ah, ele tá tomando dano. Sai daí, bicho. 4 ursos polares já tá bom. E aqui na parte de dentro, eu vou spawnar alguns snow golems. Mas vai ter um segredo. Um deles vai virar um monstro. No final ficou assim, com todos os escudos. Ele ficou bem mais protegido. Mas isso tudo que eu tô colocando até agora não deixa o tornado mais forte, só mais leve e mais protegido. Eu quero deixar ele mais poderoso também. É por isso que eu vou começar a pegar cristais do Finn e Bedrock. E eu vou pegar algum dos golems que estão aqui dentro e vou trazer ele aqui pra cima do nosso iglu. Vou colocar esse para-raio aqui do lado dele, porque ele tem uma chance de, quando o raio cair, ele virar um mutante snow golem. E olha só, funcionou! Ele ficou grandão. Mas isso não é a única coisa que vai tornar ele grande. Esse cristal é bem poderoso. Isso vai deixar o meu tornado muito poderoso também. A ideia é colocar vários cristais do Finn aqui no meio. Quanto mais tiver, mais o meu tornado vai ser poderoso. Então eu fiz essa estrutura nesse formato, e cada uma delas vai ter o seu próprio cristal que eu não posso bater. Quando eu tacar essa poção nele, ele vai ficar enorme. É só fazer isso com todos os golems que estão aqui, trazendo todos eles aqui pra cima e transformando eles em gigantes. Como essa camada tá pronta, eu vou começar a fechar ela por camadas também. A primeira camada vai ser a camada de balão para ele continuar leve. A segunda camada eu vou usar o bloco de concreto resistente para fazer mais uma camada de proteção, só que por cima. Agora eu vou fazer a última parte, que é com o bloco de avaritia, para proteger mais ainda a segunda camada do meu furacão. Basicamente essa camada tá pronta, então eu vou construir a próxima camada, e ela tem que ser bem alta para tampar todos os Iron Golems, pro Atos não perceber que tem mutante gigante protegendo aqui. Só uma última coisinha que eu vou fazer para esse tornado ficar mais poderoso. Eu coloquei os cristais por dentro, dessa vez eu vou colocar mais um, só que pelo lado de fora. Colocando as Bedrocks desse jeito, eu consigo colocar esses cristais do Finn coloridos que são ainda mais poderosos do que os outros. Esses aqui sim, eu vou ter que tomar muito cuidado na hora de mexer. Eles podem explodir essa arena inteira e vão acabar com esse tornado de noob do James. Mas a nossa terceira camada ficou pronta, e olha só como tá ficando bonito. Com isso, a minha segunda camada tá feita. Chegou a hora de começar a trabalhar na terceira camada. James, você já tá atrasado. Só mais 18 minutos. Eu não tô atrasado nada, minha terceira camada já tá feita. Então, pelo visto, quem tá atrasado sou eu. Já vou começar a construir a terceira camada aqui, pelo menos a estrutura dela. Nessa camada eu já vou fazer a parte mais poderosa do meu tornado. Basicamente é onde vai estar concentrado todo o poder de fogo dele. Eu tive uma ideia pra fazer isso, e eu aposto que vocês vão gostar. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma espécie de mini fortaleza do End. Eu vou aumentar um pouco a minha camada, porque ainda tá muito pequena. Vai ser desse jeito aqui, só que não só um, claro. Eu vou fazer uma escadinha com aquela parte que fica um pouco mais alta. A ideia é realmente parecer que isso é uma mini fortaleza do Nether. E agora só vou tapar um pouco desse chão, pra cobrir os Iron Golems lá embaixo e eles não ficarem aparecendo. E também não misturar os mobs, porque eu vou colocar outro mob aqui em cima. Agora que eu fiz a mini estrutura, que é uma fortaleza do Nether, eu vou começar a colocar a parte que vai dar poder pro meu tornado. Eu vou pegar esse balde de lava e vou começar a espalhar em toda a parte que não for construção, pra realmente parecer um rio de lava. Tá ficando muito bom. E a decoração que eu vou fazer agora é uma decoração de slime. O mob que eu vou spawnar também vai ser um slime, só que um slime um pouco mais forte e diferente, que é esse slime preto aqui. E aqui desse lado de fora eu vou fazer uma decoração assustadora. E eu vou começar fazendo os olhos. Vai ser tipo um rosto com raiva. Pra deixar esse tornado ainda mais quente, eu vou pegar um spawner e colocar bem aqui. Mas não vai ser um spawner comum. Na verdade, eu vou usar o spawn de Blaze, que é esse ovo, e colocar dentro desse spawner. Vão começar a nascer vários
blazes aqui dentro, o que vai deixar essa camada do meu tornado ainda mais quente que as outras. Eu vou fechar essa camada rapidamente, porque não é só isso que eu vou fazer nessa parte. Assim, com um sorriso bem tenebroso. E olha como tá ficando maneiro. E aqui ao redor eu vou construir várias bolas de slime gigante. Assim, se ele quiser jogar uma Fireball ou uma TNT, os slimes vão amortecer o impacto. Por isso, tem que ter vários deles aqui. Eu fiz uma mini camadazinha aqui acima da camada do Nether. A camada da fortaleza tá aqui. E logo acima eu vou fazer outra camada mais ou menos igual. Mas eu vou colocar um mob diferente. Eu vou mostrar pra vocês. E tá feito. Olha só como ficou incrível. Eu só preciso fazer uma aqui embaixo também. Porque se algum impacto vir de baixo, também vai estar protegido. Pra boca ficar ainda mais chamativa, eu vou contornar ela com blocos pretos. Assim vai ficar muito mais medonho. Eu fiz um rio de lava aqui e eu vou começar a pegar essas pedras que são as Blackstones. E também outra pedra que só aparece no Nether, que é o basalto. A ideia é fazer igual aqueles biomas que tem lá no Nether, que são os pilares de basalto. Agora que eu fiz isso, o mob que eu vou colocar pra ficar vivendo nessa mini camada vai ser o Magma Cube. A ideia é ter vários deles por aqui esquentando a camada e deixando o meu tornado ainda mais poderoso. Esse bicho pula muito alto, então é bom eu fechar essa camada logo antes que ele fuja. Esse, por exemplo, já tá fugindo. Não, tá, deixa. Tá super protegido e cheio de slime aqui dentro. Eu só preciso continuar subindo para as próximas proteções. Beleza, terminei de fechar aqui. E a minha terceira camada ficou assim. Tem um mini pedaço aqui com os Magma Cubes esquentando. Tá bem quente aqui dentro mesmo. E logo abaixo tem uma outra camadinha, dessa vez com vários blazes. Nossa, essa parte tá ainda mais quente que a outra. Isso vai deixar o meu tornado mega poderoso contra aquele tornado de terra do noob do James. Que é isso que ele tá fazendo? Que coisa horrorosa! Ele tá colocando umas asas estranhas ao redor, mas até que isso me deu uma ideia boa. Eu também vou fazer uma parte aqui do lado de fora, pra representar que o tornado é meu. Pro nosso tornado ficar ainda melhor, eu vou encher ele com lâminas. Assim ele vai ficar bem forte e ninguém vai chegar perto dele. E essas lâminas, obviamente, vão ser feitas de ferro, porque elas vão ser bem potentes. Eu vou fazer o meu rosto bem aqui. A ideia é fazer meu rosto e colocar como se ele tivesse cuspindo lava. Vocês vão ver, vai ficar legal. Antes eu tenho que fazer a base do rosto inteira, que é um blocão preto. Olha, se você reparar, a minha cabeça é toda preta. Então eu tenho que fechar ela de todos os lados assim. Eu quero fazer meio que a minha boca cuspindo fogo. Então eu vou abrir tipo um sorriso bem assim, desse jeito. Tá parecendo que eu sou banguela. Mas a ideia é colocar uma lava escorrendo daqui assim, lá pra baixo. Isso vai deixar o meu tornado ainda mais assustador. Olha como ficou bem maneiro. E essa lava vai girar junto com o tornado, queimando tudo. Mas agora que eu reparei, o nosso tempo tá acabando. Em 12 minutos o tornado vai virar real. Por isso já vou começar a construir a quarta camada. Essa daqui vai ser a última camada que o meu tornado vai ter antes da batalha. Então, pra deixar essa última camada bem protegida, eu vou encher ela de armadilhas pontiagudas de avaritia. Essa camada é pra ser completamente impenetrável e ainda dá muito dano no tornado do James. Lembrando que a gente só tem mais 10 minutos pra construir. Então, rápido, rápido, eu não posso perder tempo. Pra essa camada de cima, eu tive a ideia de fazer a decoração com várias coisas elétricas. Coloquei as armadilhas pontiagudas e ficou assim. Só nessa camada que eu vou colocar, porque pras outras eu tenho mais algumas ideias que eu vou mostrar. Mas não agora, porque eu quero fazer bombas de avaritia e encher essa parte interna aqui com elas. A bomba de avaritia é essa daqui, que quando lançada transforma tudo ao redor em avaritia, desse jeito. Ela é bem forte e dá bastante dano. Agora eu vou encher essa parte com essas bombas. Quando o tornado do James encostar no meu, tudo vai explodir e o dele vai ser derrotado. E eu vou colocar vários ventiladores aqui na parte de dentro. Assim o vento deles vai gerar uma energia. E é só eu colocar entre eles essa alavanca e ligar todas elas. Coloquei várias bombas no chão, o suficiente pra ser uma ameaça pro James. Agora eu vou fechar isso aqui pra fazer uma camada de proteção, porque eu também não quero que essa bomba exploda por qualquer coisa. Vai que uma mosca pousa nela e ela explode meu tornado todo antes dele virar real. Só que o meu tornado vai ter uma coisa que o do James não tem. Até porque ele não seria inteligente pra pensar nisso. Eu vou fazer um sistema que vai me deixar controlar o tornado, usando esse controle, que é um controle funcional. Para isso, eu vou precisar desses itens aqui, que é um receptor de redstone. E para
fazer os movimentos do tornado, eu vou usar pistão. E agora também eu vou construir alguns raios, vários raios assim, na verdade. E vai ter raios azuis também. Os raios azuis são mais poderosos que os raios amarelos. Eu também vou colocar esse outro item aqui, que vai ser o item da autodestruição. Só que o botão dele vai ficar escondido aqui. Esse botão vermelho, quando eu apertar ele, e esse outro aqui, que é o receptor, também vai receber redstone. A ideia é ele ser a autodestruição do meu tornado, pra caso eu esteja perdendo a luta. Agora que eu terminei essa camada, que é a última e que vai ter coisas internas, eu só vou fazer uma partezinha aberta, porque todo tornado é aberto em cima. Por último, já que eu quero deixar ele ainda mais leve, eu vou fazer uma última camadinha com balões. A parte da estrutura do meu tornado, por enquanto, ficou assim. Que é, Atos? Mas em 5 minutos nossos tornados vão virar reais. E o seu vai tomar uma surra. Isso é o que você pensa, porque chegou a hora das últimas defesas, as que vão ficar por fora do tornado. O James não pode saber disso, mas eu já deixei separado alguns itens escondidos aqui dentro, pra colocar como defesa ao redor do meu tornado. Como espadas, traças de avaritia, bola de fogo e tubarões. Tudo isso eu vou começar colocando de baixo pra cima. Vou fazer várias TNTs. É só fazer ao redor de tudo, assim vai ter proteção explosiva pra todos os lados. Beleza, coloquei as espadas ao redor. O próximo item que eu vou colocar são as traças. A ideia é ter umas traças girando ao redor do tornado, que vão ajudar a devorar o tornado do James. Oh, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma espada, porque a gente precisa de proteção. E a espada é afiada. Uma espada de diamante vai ficar muito legal. E ela vai ser bem curta, desse jeito. Eu até quebrei um pouco da boca do nosso tornado pra aumentar um pouco mais a nossa espada. Assim ela vai ficar melhor. Só mais essas e ficou bem assim por enquanto. Eu coloquei várias traças nessa camada. Inclusive, deixa aí nos comentários qual é o tornado que você acha que vai vencer. O meu ou o do James. E também por que você acha isso? Tá, vamos pro próximo item que eu vou colocar acima, que são as bolas de fogo. Elas vão ficar um pouco acima, nessa direção. E agora só tá faltando uma coisa. Pra nossa proteção ficar ainda maior, eu vou colocar aqui um bloop. Só que ele tá pequeno demais, então eu vou usar aquela técnica da poção que eu usei antes nos golems. Deixa eu ver de longe como tá ficando. Nossa, o meu tornado tá mega assustador. O melhor é que só falta um último item pra colocar, que são os tubarões. A mesma coisa da traça, eles vão servir pra morder. Nossa, ele ficou gigante. Agora nosso tornado tá pronto. Com isso, o meu tornado ficou pronto. E ele ficou desse jeito. O tempo tá chegando em 0, 3, 2, 1. E eles se tornaram reais. Nossa, olha como o meu ficou lindo. O seu dá dor de cabeça. O meu ficou ainda melhor. Mas que a batalha comece. Já começou e os dois tornados estão dando bastante dano. Que nada, o meu que vai acabar com o seu. O meu tornado já começou a colocar fogo no pé do tornado do James. E aí, pronto pra perder, bobão? Ah, não quero nem ver, vou ficar de costas. É isso aí mesmo. Pera, o que tá acontecendo? Não, a TNT dele tá explodindo. O meu. Pera, eu vou usar o meu controle pra tirar ele daí. Ainda bem que eu fiz esse controle. Agora vai, ataca de novo. Nossa, a batalha tá ficando intensa. Eles estão se batendo tanto que tá ficando incontrolável. James, falta pouco, a gente já vai descobrir quem venceu. E no final, o tornado que sobreviveu foi o meu. O tornado do James foi derrotado. Ah não, essa não. Meu tornado tão lindo foi derrotado. É isso mesmo. Isso quer dizer que o que tiver dentro desse bunker é meu. Dentro tem vários minérios e bonecos Atos. Divide comigo. Foram alguns feitiços. Não vou dividir nada. Vai, Atos. É tudo meu. Agora eu tô me sentindo um pouco mal. Mas se você gostou desse vídeo, assiste esse outro que acabou de aparecer aí na tela. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal também. Obrigado por ter assistido. Fui!